E ajude-nos, Senhor, nesta jornada, durante o tempo da nossa peregrinação aqui, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Se conosco nesta noite, pois estamos nos preparando para o trabalho que teremos muito em breve. Temos orado e temos esperado, e esse dia tem chegado. Nós oramos e colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. O pedimos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos ler as Escrituras. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Eu falei até o 21, não é? É até o 20. Assentai-vos. Que Deus continue conosco, abençoando a leitura que temos feito em sua palavra. Pois bem, esta escritura que lemos, o Evangelho segundo São João, no capítulo 14, são promessas, palavras infalíveis, porque palavra de um Deus que é onipotente, um Deus que cumpre todas as suas promessas. E visto que somos herdeiros de todas as coisas, somos herdeiros de todas estas promessas bíblicas, devemos ir em busca daquilo que nos pertence, daquilo que é nosso, porque Ele fez esta promessa para mim, como também para você. E o irmão Brana usou uma expressão dizendo: a promessa é tua, uma vez você a alcança, não te vai ser muito fácil possuí-la, porque você vai ter que lutar para tirar o inimigo, porque ele vai se opor. Então você vai ter que lutar para possuir aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Amados, nós vamos meditar um pouquinho na mensagem Deus em seu povo. O profeta tem mostrado para nós Deus em seu universo, Deus em sua palavra, Deus em seu Filho, e agora Deus em seu povo. Não é como nós costumamos dizer, não é leite desnatado, mas isso é alimento forte, é alimento
para águias. E você é uma águia de Deus, nós somos águias de Deus. Então vamos dar lugar para Deus nos falar. O profeta diz: não que eu tenha algo contra qualquer denominação. Ele disse: eu não sou contra o povo que está nestas igrejas, nessas denominações. Eu sou contra o sistema no qual eles estão organizados. Então ele está dizendo aqui, não que eu tenha algo contra qualquer denominação, porque eu vejo que Deus não faz nenhuma exceção de pessoas. Ele julga todos iguais. Ele cura o metodista, ele cura o batista, ele cura o católico, o pentecostal e todos. Deus não respeita a sua filiação com a igreja em qual você pertence, ou a pessoa pertence. Ele não respeita a sua filiação à igreja. Ele respeita a sua fé. Ele respeita a nossa fé. A fé que você tem em sua palavra, a fé que nós temos naquilo que ele tem prometido. Ele respeita a sua fé nele. A palavra é ele. Hoje, recebi visita dos testemunhas de Jeová, umas irmãs muito simpáticas. Aí começaram a pregar para mim, e eu, com aquela maior calma. Aí depois que eu posso ler a Bíblia para o senhor? Pode ler, quero ouvir. Ela leu um versículo lá onde eles estão acostumados. Aí eu falei, agora a senhora pode ler para mim São João, Evangelho de São João, no primeiro capítulo, o primeiro versículo? Aí ela leu. No princípio era... Ele não falou palavra, mas semelhante. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Falei, por favor, agora leia o versículo 14. Aí ela leu, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra era Deus, e quem fez carne, se fez carne e habitou entre nós, que foi Jesus, não era Deus? Aí você já viu como é que é, né? Meu Deus, eu disse, é uma pena que muitas pessoas creem de maneira diferente. Seria tão bom se nós todos respeitassem a fé na sua palavra, respeitassem a fé em Deus. Então o profeta está dizendo, ele respeita a sua fé nele. Ele nem mesmo, reticência, ele cura. Você nem mesmo precisa ser um cristão para ser curado. Não precisa ser um cristão para ser curado. Agora tem uma coisa, depois que a pessoa é curada, ela precisa permanecer sendo uma cristã. Porque senão alguma coisa pior pode acontecer para ela. Expressão do profeta, e eu creio que é verdade. Jesus disse assim, olha, volte e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então, o profeta diz, eu vejo muitas vezes santos calejados, santos de joelhos calejados, virem através da fila de oração,
tanto homens como mulheres, que viveram piedosamente, virem para a oração e falham em serem curados. Pessoas que têm joelhos calejados. O profeta não está falando joelho aqui, mas eu estou dizendo, né? Que a única coisa que caleja pela oração é os joelhos. Eu vejo muitas vezes santos calejados virem através da fila de oração, homens e mulheres que viveram piedosamente e falham em serem curados. Quando prostitutas de rua passam pelo edifício, pela fila, e foram curadas. Isso depende de sua fé. Vamos pedir a Deus, como os discípulos, Senhor, acrescenta a nossa fé. Amém. Senhor, acrescenta a minha fé. Vamos dizer? Senhor, acrescente a minha fé. Ué, santos piedosos passam e não recebem nada, porém um pecador vem e recebe. Por quê? É a fé que está nos seus corações que Deus respeita. Deixa eu ver se eu vou continuar aqui ou não. Um pouquinho mais. Então, o irmão Branham diz, nos dias quando o mestre estava aqui, Jesus estava aqui, os sacerdotes que eram homens santos, eles tinham que ser santos para poder serem ministros, não é? Eles não podiam ser sacerdotes se não fossem santos. Eles tinham que ser um estudante da palavra. Não havia ninguém que pudesse apontar um dedo de desdém em direção a eles. Ninguém podia apontar um erro, uma falha na vida deles. Porque eles eram santos, homens santos, os sacerdotes religiosos. E eles falharam em receber as bênçãos que às vezes os gentios e incrédulos que viram Jesus e viram suas obras e creram, e ele os curou, sendo que sacerdotes e outros não puderam serem curados. Oh, amados, aí você lembra do ladrão, lá na cruz, o ladrão da direita, que clamou por misericórdia quando ele viu que, na verdade, Jesus era inocente e que eles eram merecedor daquele castigo, daquela morte. E clamou por misericórdia, dizendo para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, dizendo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Um ladrão sendo salvo, e os sacerdotes santos, eruditos, indo para onde? Indo para o inferno. Então, amados, muitos deles, aquelas pessoas simples, como o profeta disse, gentios, incrédulos, que viram a Jesus, viram suas obras e creram nele e ele os curou. Muitos deles o compreenderam. As pessoas comuns o ouviam com alegria. E é uma grande coisa aquilo hoje. Ouvi-lo com alegria, ouvir a sua palavra, dando atenção a ela. Meu Deus, tudo depende em que você olha, disse o profeta. Se você olha e almeja as coisas que são lá de cima, então, os seus sentidos, os seus desejos estão almejando coisas que são lá de cima. Se você olha, se você pensa em coisas boas, então o seu desejo está
justamente almejando boas coisas. Preste atenção em pessoas que gostam de assistir novelas e quando encontram uma com as outras, eles têm prazer em comentar sobre aquilo. Porque eles dão atenção naquilo. E aquilo fica ali no subconsciente da pessoa. Por isso Jesus falou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, falando de Jesus, falando de suas obras, de suas promessas, de suas bênçãos, devemos dar atenção naquilo, não podemos acostumar com isto. Devemos desejar receber aquilo, porque aquilo nos pertence. Então veja, o profeta disse que os gentios incrédulos viram Jesus, viram suas obras, creram nele, e eles receberam as bênçãos. E muitos deles o compreendiam, as pessoas comuns o ouviam com alegria. E é uma grande coisa aquilo hoje. O culto começa em casa. Começa orando para Deus preparar a sua vinda, a sua chegada na igreja. Aliás, o profeta disse, se o Espírito Santo mora em você, você quase não dá conta de esperar abrir aquelas portas para você entrar e ter companheirismo com os seus irmãos. É aquele desejo, não é? Aquela alegria. Então, o irmão Brana disse, é uma grande coisa aquilo hoje, mas tem observado as pessoas, quase todas as denominações frequentavam a reunião do profeta, pessoas de todas as igrejas. E nós temos até mesmo os ortodoxos, os judeus, gregos, católicos e todos os tipos. Mas Deus nunca faz nenhuma exceção de denominação diferente. Ele apenas respeita a fé que está no indivíduo. Amém. E o profeta disse, e eu posso, Jesus dizendo, eu posso se você crer. Então ele disse, vai e não peques mais, ou algo pior virá sobre vós. Então, a fim de obter a sua cura, você terá que se tornar um cristão depois que você for curado. E eu diria isto, falando sobre a dupla expiação. Quando você é curado, os seus pecados são perdoados. Amém. Quando você é curado, os seus pecados são perdoados. Eu não ouvi muitos améns, disse o profeta, sobre isto. Eu não ouvi muitos améns sobre isto, mas isto é a verdade. Quando você é curado, os seus pecados são perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que possais ser curados. Você, ou melhor, vá e não peques mais. Ou algo pior virá sobre você. Jesus quem disse isto. O que é mais fácil fazer? Dizer os teus pecados estão perdoados ou tome a tua cama e anda? É tudo o mesmo. É tudo a mesma coisa. Então eu creio que Tiago 5,14 diz, se estiver alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja, deixando-os ungir com azeite e orar por ele. A oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Amém. E este é o dever de cada ministro cristão. Cada ministro no Evangelho
têm o direito de orar por sua congregação. E eles têm o direito de crer em Deus e serem curados. A cura divina não pertence a um homem ou um grupo, ela pertence a todas as pessoas. O dom de cura não foi dado para ser enviado para diferentes campanhas de cura através do país. Tudo bem que eles estejam, mas este não é o propósito. Tem que haver uma campanha de cura em cada igreja o tempo todo, acontecendo em todas as partes. Amém. Graças a Deus por isto. Agora, amados, o profeta diz assim, que muitas pessoas têm a relação errada quanto a isto. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que quando tem uma campanha de cura divina e vem um pregador, um evangelista de tal e tal lugar, não é? E faz aquele avivamento e ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. E quando aquele pregador vai embora, que a cura divina vai embora com ele. São impressão erradas. Porque Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Aquele pregador vai embora, mas Deus permanece na igreja. Então ele diz, bem amigos, esta é uma impressão errada para se ter. O seu pastor, se ele é um homem pio, suas orações serão respondidas do mesmo modo como a de qualquer evangelista ou de qualquer um pedindo por qualquer dom ou qualquer coisa. Ele é um homem de Deus e você deve respeitá-lo. E desta forma, e acreditar nele. E Deus responderá a sua oração. Ele diz, confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não apenas cada pessoa, na medida que possui o Espírito Santo, tem o dom de cura, sob medida. Não apenas uma pessoa. Então ele mostra para nós que cada fruto que aquela árvore vai produzir já está nela quando ela é uma pequenina árvore. Mas cada fruto que ela irá produzir já está nela. Cada maçã que está na árvore quando o galinho não é mais do que isto. Quando está um pequeno galho ali no chão, cada flor que a árvore tiver estará bem ali então. As flores não vêm através do ar, as flores não vêm pelo chão, pela terra. A flor já está na árvore, a maçã já está ali, a árvore é plantada no chão. E a única coisa que ele tem que fazer, ou que ela tem que fazer, é beber. E quando ela começa a beber, ela tem que beber mais. À medida que ela vai crescendo, não é? Tem que sugar mais. Ela tem que beber mais do que a sua porção costumeira. E ela, à medida que bebe, se espalha, empurra para fora, cresce. E é desta maneira que somos plantados em Jesus Cristo, através da inesgotável fonte da vida, e começamos a beber, e quanto mais bebemos, nós saímos para fora. Isto é correto, e isso traz estes elementos, isso produz os frutos. O apóstolo São Pedro disse antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, amados irmãos, o profeta disse assim, olha, o dom para o qual Deus tem te chamado
Bem, apenas o problema disto é, você não está bebendo. É isto mesmo, você não bebe. Não crê você que ele é inesgotável fonte da vida? Ele disse: vinde a mim, todos dos confins do mundo, e beba. E o diabo não importa que você venha. Você pode ir na igreja, mas chegando lá você não dá muita atenção, você já vai ouvir coisas que você já ouviu, você vai ouvir a palavra da mesma maneira e já vem para a igreja muitas vezes desanimado, desacreditado em si mesmo. Então ele está dizendo: o diabo não importa que você venha, contanto que você não beba. Vem? Porém, venha e beba. Este é o motivo desta reunião agora, para que você beba. Amém. Não tem como saltar aqui para frente. Ele diz: há uma fonte aberta de graça. Há uma fonte aberta de graça, fluindo por todas as partes. Deus é bom. Deus é rico em misericórdia. Deus faz com que o sol nasça para os maus e para os bons. Ele envia chuva, não é isso? Para criar o trigo e também para criar o joio. Ambos se alegram com a mesma chuva. Amém. Ele, na verdade, é um Deus bom, porém é um Deus de justiça. E os seus juízos serão sem misericórdia. As irmãs que me visitaram hoje, aí depois que eu citei algumas escrituras, não leia aqui, aí ela não queria ler lá onde eu mandava, queria ler outras coisas. Eu falei: olha, não vai dar certo, viu? Não vai dar certo. E vocês se aprontam, porque Jesus Cristo é Deus, viu? Ele não é a segunda pessoa, não, ele é Deus mesmo. Não sei se bateram o pé, né? Mas saíram, foram embora. Então, amados irmãos, ele é um Deus rico em misericórdia, ele é um Deus bom. Ele disse em sua palavra que ele não lança fora aqueles que se aproximam dele. Há uma fonte aberta de graça, fluindo por todas as partes. Apenas beba até você não poder aguentar mais. A árvore, se beber somente a quantidade que foi distribuída lá no início, ora, ela continua seca. Este é o problema com os cristãos. Eles não bebem o suficiente. Você quer beber até você espalhar e deixar que alguém veja isso em você. Então, tome uma iniciativa, obtenha um testemunho, entregue isto a Deus e creia nisto. Apresse com isto, reivindique a promessa de Deus. Apenas entregue isto a Deus e creia nisto. Entregue teus caminhos ao Senhor e Ele fará acontecer o que você deseja. Amém. Deus não falha. Como também Ele não tarda. Ele vem na hora certa. Ele cumpre todas as suas promessas. E o profeta disse: não importa quão esquisito possa parecer para as pessoas, o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua palavra, a sua promessa, Ele a cumprirá. Mas Ele não pode fazer isso desde que você esteja segurando isto. Libere isso a Deus. Entregue tudo a Ele. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego tudo nas tuas mãos, corpo, alma, espírito. Tome o controle da minha vida, Senhor. Desde que você esteja segurando isso, digamos: agora eu verei se eu estou um pouco melhor, eu verei se isso dará certo ou não. Entregue isto a Ele e esqueça do restante.
e vá testificando coisas que você nem mesmo vê. Você crê nisto. Não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que você sente. Ele nunca disse, você sentiu? Ele disse, você crê? Amém. É desta forma que você é salvo, pela fé. É assim que você é curado, é pela fé. E a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem. Paladar, tato, olfato, audição, não tem nada a ver com isto. Você apenas crê nisto. Haja acima disto como se fosse. E diga amém. Abraão chamou as coisas que não eram como se elas já fossem. E ele creu na esperança contra a própria esperança. Por quê? Já era um homem de 100 anos, se não ganhou o filho quando estava mais novo, agora com 100 anos, seria muito mais difícil. Mas em esperança, ele creu contra a esperança. O profeta diz que ele não olhou para as coisas naturais, que os olhos podiam ver. Em outras palavras, ele não olhou para os sintomas. Ele olhou para a promessa. Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele é Deus, ele é o autor da vida. Ele é esse arzinho que nós respiramos. Por que não crer nele? Ontem a minha filha disse assim, que eles estão enviando um aparelho lá, não sei para que lado lá, para onde, não sei se é Marte, para explorar lá. Diz que vão gastar 8 anos para chegar lá. Aí eu olhei para ela assim e falei, falaram que é 8 anos, sim, é 8 anos para chegar lá. Então é uma imensidade, é um infinito. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Criador. Amém. Por que não crer nele? Por que não confiar nele? Agora, amados, eu gostaria de chegar ali, aonde o profeta disse, só tenho 5 minutos para nós orarmos. Mas deixa eu dar um toquezinho nisso aqui. E no próximo culto de oração nós continuaremos. Ouçamos isto. Deus não cai sobre as denominações. Deus não cai. Isso quer dizer, Deus não vem sobre as denominações. Deus não cai sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, cai sobre homens, sobre mulheres, sobre seres humanos. E o homem é um agente de Deus. E é a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer, foi fazer um mortal crer no outro. Que trabalho, hein? Que dificuldade, que trabalhos damos para Deus. O profeta dizendo que a coisa mais difícil que Deus tem para fazer é fazer um homem crer no outro. Mas os homens são agentes de Deus. Amém. Eles não podiam crer em Moisés. E Deus deu 2 sinais para provar ao povo que ele havia sido enviado por Deus para libertá-los. Crê você nisto? Bem, isso não não é ele o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você crê que o anjo do Senhor que falou com ele na sarça ardente é o anjo do pacto? Não era isso correto? Certo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele está aqui agora. Ele prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. O profeta dizendo, ele está aqui agora. E ele faz as mesmas coisas hoje que ele fez no passado. E ele continua realizando sinais e maravilhas. Ele é um Deus milagroso. E ele sempre opera da forma milagrosa,
com sinais e maravilhas. E ele lhes prometeu nos últimos dias, e estamos vivendo nestes últimos dias, nós temos direito de esperá-lo agora. É isto mesmo, esperá-lo agora para reunir o seu povo. É o que ele está fazendo. Amados, nós vamos orar um pouquinho. Vamos lembrar da nossa reunião, lembrando que, olha, o profeta disse aqui nesta mensagem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você sabe, eu creio que foi Lincoln quem disse certa vez, em tempo de paz, prepare para a guerra. Em tempo de paz, prepare-se para a guerra. Ou talvez não teria sido ele, mas parece. Ou melhor, me parece que foi ele quem fez essa declaração. Em tempo de paz, prepare para a guerra. E esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está tranquilo. Mas há espiões por aí. O profeta diz, há espiões em todas as nações. E nós poderíamos dizer, há espiões em todas as igrejas, em todos os lugares. Essa seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, pois Satanás não permitirá que isso corra serenamente por muito tempo. Você está em uma convenção agora, e tudo transcorrerá bem, mas você partirá daqui há alguns dias e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez ele nem mesmo espere que você parta. Ele pode atacar a qualquer momento. Então ele é mau, ele é cruel. Quando ele pode, ele simplesmente age. Seja o que for que ele puder dizer ou fazer, ele o faz imediatamente. Então é melhor estar revestido o tempo todo. Amém. Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar um bom tempo, tanto um tempo de clima saudável, como também um bom tempo espiritualmente falando. Que tenhamos um bom companheirismo. Espero que Deus vai nos dirigir e não vamos deixar tratar de assuntos polêmicos, porque aqui não vamos reunir para isto, né? Nós vamos reunir para promover edificação. Vamos orar? Vamos falar com Deus e eu peço que orem por mim, viu? Orem por mim, porque eu estou em apuro. Convidei alguns pastores, mas até agora o que a gente sabe que vai participar, né, que vai estar presente, são os nossos aqui. E o único de fora que confirmou é o pastor Lázaro, né? Mas pastor Ezequiel, pastor Luiz, pastor Afonso, nenhum deles confirmaram ainda. E então, à medida que os dias vai se aproximando, você fica em apuro, você não pode fazer uma escala, né? Dizer o pastor fulano prega tal hora, o outro prega tal hora. Mas Deus vai prover todas as coisas. E vamos orar por eles, né? Eu sei que são nossos irmãos, são bons ministros, e se eles vierem, vão nos ajudar muito. Falemos com Deus um pouquinho.